A mulher que comandou 80 mil piratas e derrotou impérios. Arquivo marítimo não explicado. Imagine comandar 80 mil homens armados, controlar mais de 600 navios de guerra, derrotar marinhas imperiais repetidamente. E quando o império finalmente percebe que não pode vencê-la, você negocia, sai livre, rica, respeitada e vive o resto da vida em luxo. Isso aconteceu no início do século XIX, e a pessoa que fez isso não era um general, não era um príncipe, era uma mulher que começou trabalhando em um bordel flutuante e terminou governando o maior império pirata que o mundo já viu. Se você gosta de histórias marítimas que parecem reais demais para serem ficção, deixe seu like e se inscreva no canal O Marinheiro Insone. Porque o que vou mostrar agora não é lenda romantizada, é história documentada. Existem registros imperiais chineses, relatórios da Companhia das Índias Orientais Britânica e tratados oficiais de anistia que provam cada parte dessa história. E o mais impressionante não é apenas que ela venceu, é como ela fez isso. O nome dela era Qing Shi, também conhecida como Zheng Yisao. Nasceu por volta de 1775 em Cantão, no sul da China. Não se sabe seu nome de nascimento, não se sabe sua família. Os registros só começam quando ela já estava trabalhando. Ela trabalhava em um bordel flutuante. Esses estabelecimentos eram comuns nas águas costeiras da China na época. Navios ancorados que serviam como casas de prostituição, lugar onde marinheiros, comerciantes e oficiais iam gastar dinheiro. Mas Qing Shi não era apenas trabalhadora do sexo. Ela era observadora, inteligente. Ela ouvia conversas, aprendia sobre rotas comerciais, sobre quais navios transportavam prata, sobre tensões políticas, sobre fraquezas militares. Informação era mais valiosa que qualquer mercadoria. Em 1801, um dos piratas mais poderosos da região atacou o bordel onde ela trabalhava. Seu nome era Cheng Yi. Ele comandava uma frota considerável. Fazia parte da Confederação Pirata de Cantão, uma aliança de várias frotas piratas que operavam no mar da China Meridional. Cheng Yi capturou o bordel e ficou interessado em Qing Shi, não apenas fisicamente. Ele percebeu inteligência, percebeu potencial. Ele propôs casamento, mas Qing Shi não aceitou passivamente. Ela negociou, estabeleceu termos. Queria participação ativa na liderança da frota. Queria parte dos lucros. Queria voz nas decisões estratégicas. E Cheng Yi aceitou. Isso era extremamente incomum para a época. Mulheres não comandavam navios, não participavam de conselhos militares. Mas Cheng Yi era pragmático. Ele viu valor nela. Eles se casaram. E Qing Shi começou a aprender o funcionamento interno da operação pirata. Estratégia naval, gestão de recursos, política entre diferentes frotas, negociação com vilas costeiras. Durante 6 anos, ela trabalhou ao lado de Cheng Yi. A frota cresceu. A confederação se expandiu. Eles consolidaram poder. Em 1807, Cheng Yi morreu. As circunstâncias não são totalmente claras. Alguns registros dizem que foi tempestade. Outros dizem acidente durante batalha. Mas ele morreu repentinamente. Normalmente, isso significaria o fim da influência de Qing Shi. Viúvas não herdavam comandos militares. Piratas não seguiam mulheres. A frota deveria se fragmentar. Outros capitães deveriam assumir. Mas Qing Shi não permitiu. Ela agiu rapidamente. Formou aliança com o filho adotivo de Cheng Yi, um jovem pirata chamado Cheung Po Tsai. Ele tinha aproximadamente 21 anos. Era carismático, respeitado pela tripulação. E importante, ele apoiava a liderança de Qing Shi. Juntos, eles assumiram o comando da frota e fizeram algo sem precedentes. Unificaram todas as frotas piratas do Mar da China Meridional sob uma única confederação. A Confederação da Bandeira Vermelha passou a incluir entre 400 e 600 navios de guerra. Os números variam entre fontes históricas, mas todas concordam que era massivo. O número de piratas sob comando direto ou indireto chegou a 80 mil homens. Isso é maior que muitos exércitos nacionais da época, maior que a população de muitas cidades. Qing Shi
organizou a confederação de forma militar. Dividiu a frota em esquadrões identificados por cores de bandeiras: bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira verde, bandeira azul, bandeira amarela, bandeira branca. Cada esquadrão tinha comandante próprio, mas todos respondiam a ela. E ela fez algo que poucos piratas faziam: criou um código de leis escrito. O código era extremamente rígido e extremamente eficaz. Cobria tudo, desde divisão de saque até comportamento com prisioneiros. Algumas das regras documentadas incluem: deserção era punida com morte ou mutilação. Desertores tinham as orelhas cortadas, eram marcados publicamente. E se fossem capturados tentando fugir novamente, eram executados. Roubar do tesouro comum da frota era punido com decapitação imediata. Não havia julgamento, não havia apelo. A regra era clara e a punição era pública para servir de exemplo. Desobedecer ordens diretas de superiores resultava em execução. A hierarquia militar era absoluta. Insubordinação não era tolerada. Mas havia também regras sobre tratamento de prisioneiros. E essas regras eram surpreendentemente progressivas para a época. Estuprar prisioneiras era punido com morte imediata, sem exceção. Isso está documentado em múltiplas fontes históricas chinesas. Qingxi implementou tolerância zero para a violência sexual. Prisioneiras podiam ser compradas como esposas por membros da tripulação. Mas se um pirata comprasse uma mulher como esposa, ele era obrigado a ser fiel. Se traísse, era executado. Isso criava incentivo para tratamento respeitoso. Prisioneiros que cooperavam eram tratados bem. Podiam ser resgatados de volta para suas famílias mediante pagamento. Ou podiam escolher se juntar à frota. Muitos escolhiam se juntar. Era frequentemente mais seguro e mais lucrativo que a vida anterior. O saque era dividido de forma organizada. 20% ia para o tesouro comum da frota, usado para reparos, suprimentos e pagamento de recompensas. O resto era dividido entre a tripulação baseado em posto e participação na batalha. Esse sistema criou disciplina, lealdade e eficiência. A frota de Qingxi não era horda caótica, era máquina militar organizada. E ela usou essa máquina para transformar o mar da China Meridional em seu território controlado. A Confederação estabeleceu sistema de proteção. Vilas costeiras que pagavam taxas mensais recebiam proteção contra ataques. Não apenas proteção contra outros piratas, mas também contra bandidos terrestres. Qingxi essencialmente oferecia serviço de segurança privada. Vilas que se recusavam a pagar eram atacadas, saqueadas, queimadas. A mensagem era clara: pagar era mais barato que resistir. Navios comerciais que cruzavam o Mar da China eram obrigados a comprar passes de segurança, certificados que garantiam passagem livre. Navios sem passes eram capturados, a carga confiscada. A tripulação oferecida a escolha entre se juntar aos piratas ou ser vendida como escravos. Isso gerou receita massiva. Não era apenas pilhagem aleatória. Era sistema de tributação organizado. Governo paralelo no mar. As autoridades imperiais chinesas ficaram alarmadas. O imperador Jia Qing ordenou ação militar. A marinha imperial foi enviada para destruir a Confederação Pirata. Entre 1807 e 1810, múltiplas campanhas navais foram lançadas. Dezenas de navios de guerra imperiais, milhares de soldados, recursos enormes investidos, e falharam, repetidamente. Os piratas tinham vantagens, conheciam as águas costeiras melhor, navios menores e mais rápidos, táticas de guerrilha e, importante, moral superior. Piratas lutavam por lucro direto. Marinheiros imperiais lutavam por salários baixos. Em várias batalhas, marinheiros imperiais desertavam e se juntavam aos piratas. Isso está documentado em relatórios militares da época. Oficiais reclamavam que não conseguiam manter disciplina porque os homens viam os piratas ganhando mais dinheiro e tendo mais liberdade. Em algumas ocasiões, navios imperiais inteiros foram capturados, convertidos para uso pirata. Isso não apenas aumentava a frota de Qingxi, mas humilhava publicamente o império. A situação ficou insustentável. O comércio estava paralisado. A costa estava sitiada.
O império estava perdendo. Então, o governo chinês mudou de estratégia. Em vez de tentar derrotar Qin Shi militarmente, decidiram negociar. Em 1810, foram feitas ofertas de anistia. Qualquer pirata que se rendesse voluntariamente receberia perdão. Poderia manter parte das riquezas. Não seria executado. Muitos piratas menores aceitaram, mas Qin Shi esperou. Ela sabia que tinha poder de negociação. Finalmente, ela concordou em negociar pessoalmente, mas fez isso de forma calculada. Ela entrou no prédio do governo acompanhada de mulheres e crianças. Isso era jogada política. Autoridades não prenderiam ou executariam mulher cercada de civis inocentes. Criaria crise de relações públicas. As negociações duraram semanas. Qin Shi tinha demandas específicas. Anistia total para ela e para Cheung Po Tsai. Sem acusações. Sem julgamento. Liberdade completa. Permissão para manter toda a riqueza acumulada. Ouro, prata, propriedades. Tudo. Anistia para a maioria de seus homens. Apenas os criminosos mais violentos seriam processados. O resto receberia perdão. Cheung Po Tsai seria integrado à Marinha Imperial como oficial, com posto e salário. E, surpreendentemente, o governo chinês aceitou todos os termos. Por quê? Porque era mais barato e mais eficaz que continuar a guerra. O império estava gastando recursos enormes sem resultados. A economia costeira estava em colapso. Era pragmatismo puro. Em 1810, Qin Shi oficialmente se aposentou da pirataria. Ela tinha aproximadamente 35 anos. Ela se casou com Cheung Po Tsai. Alguns historiadores acreditam que eles já tinham relacionamento durante os anos de comando conjunto. O casamento apenas formalizou. Qin Shi usou sua fortuna para abrir casa de jogo em Cantão. Era estabelecimento respeitável, legal, lucrativo. Ela se tornou empresária. Também manteve influência nos submundos criminais. Não ativamente, mas sua reputação permaneceu. Ninguém mexia com ela. Ninguém desafiava seus negócios. Ela viveu confortavelmente, ricamente, por mais de 3 décadas. Qin Shi morreu em 1844, aos 69 anos, de causas naturais, em sua própria cama, rodeada de riqueza e respeito. Isso é extraordinário. A maioria dos piratas morria violentamente, executados, mortos em batalha, afogados, traídos. Qin Shi morreu velha, rica e livre. É quase único na história da pirataria. Os registros sobre ela existem em múltiplas fontes. Arquivos imperiais chineses documentam as campanhas militares contra ela. Os tratados de anistia estão preservados. Relatórios da Companhia das Índias Orientais Britânica mencionam os ataques piratas e as dificuldades de navegação no Mar da China durante aquele período. Historiadores modernos a reconhecem como a pirata mais bem-sucedida de todos os tempos. Não apenas por quantidade de navios ou homens comandados, mas por ter conseguido sair ilesa. Contudo, Barba Negra foi morto em combate. Capitão Kidd foi enforcado. Anne Bonny desapareceu na prisão, mas Qin Shi negociou sua saída e venceu. Há algo profundamente fascinante sobre essa história. Não é apenas sobre pirataria, é sobre poder. Sobre como mulher em sociedade extremamente patriarcal conseguiu não apenas sobreviver, mas dominar completamente. Ela usou inteligência, estratégia, crueldade quando necessário, mas também disciplina, organização e timing perfeito para saber quando lutar e quando negociar. Você acha que ela é exemplo de liderança brilhante ou simplesmente criminal que teve sorte excepcional? Comente o que você pensa sobre Qin Shi, se você já tinha ouvido falar dela. Se você acha que ela merece mais reconhecimento histórico, ou se você acha que ela era simplesmente produto de circunstâncias únicas. E diga de onde você está assistindo. O mar guarda histórias diferentes em cada lugar. E às vezes, as histórias mais impressionantes não são sobre homens conquistando oceanos. São sobre mulheres que fizeram impérios se curvarem. Se inscreva no canal O Marinheiro Insone para mais histórias marítimas que desafiam tudo o que achamos que sabemos sobre poder e sobrevivência no mar. Porque o oceano não pertence apenas aos homens.
Às vezes, ele pertence a quem for inteligente e implacável o suficiente para tomá-lo. Qin Shi comandou 80 mil piratas. Isso é fato documentado. Derrotou a Marinha Imperial Chinesa repetidamente. Isso é fato verificável. Negociou anistia completa e viveu rica até morrer de velhice. Isso também é fato histórico. E talvez a lição mais importante dessa história não seja sobre pirataria. Seja sobre saber quando lutar, quando negociar e quando sair enquanto ainda se está vencendo.